Oi pessoal, Cris Paixão aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre características das pessoas que fizeram a opção por um tratamento natural, um tratamento não convencional. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não estou aqui defendendo este ou aquele caminho, nem dizendo para você qual é o caminho que você deve seguir, tá? Então, eu tenho contato com pessoas com câncer no meu dia a dia e muitas dessas pessoas fizeram a opção por um tratamento natural, não convencional. Além disso, eu recorro muito à literatura sobre esse assunto e venho acompanhando há anos casos de pessoas que encontraram a cura por meio deste caminho. E eu comecei a olhar para as atitudes e para as características dessas pessoas e eu encontrei alguns denominadores comuns e é sobre isso que eu quero falar para vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Primeira característica que me chama a atenção é que essas pessoas ouvem seus instintos, prestam atenção aos seus instintos. São pessoas que sentem dentro de si que o caminho delas é esse. Elas não têm uma razão, num primeiro momento, lógica para tomar esse caminho, mas elas simplesmente sentem. Sentem no coração, na cabeça, sentem no estômago, mas elas sentem que o caminho é aqui. Mais para frente, com uma outra característica dessas pessoas, que é o estudo constante, a lógica, né, o que está por trás do tratamento natural, vem trazer essa informação que complementa a sua intuição. Então aí a intuição vem junto com informação. Segunda característica, né? Primeira, ouvem os instintos. Segundo, estudam, né? Pesquisam. Uma terceira característica é que essas pessoas não delegam para outras o poder de decidir sobre a sua vida. Essas outras pessoas podem ser familiares, podem ser médicos, podem ser amigos. Se elas optam por este caminho, se elas sentem que este é o caminho, elas não deixam que outra pessoa as tire dele. Elas enfrentam as opiniões e seguem. Isso não significa que elas não tenham suas próprias ansiedades. É claro que tem. Nós crescemos ouvindo que o caminho é um só, radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Então, quando a gente opta por um caminho diferente, surge ansiedade. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas, de novo, o instinto fala mais alto e elas seguem. Então, essas pessoas, elas conseguem enfrentar as suas ansiedades. E um dos elementos, e aí a gente vai para mais uma característica, né? Um dos elementos que ajudam essas pessoas a enfrentar essa ansiedade e o medo que sempre acompanha um diagnóstico de câncer é uma ligação muito forte com a espiritualidade. Pessoas que têm um relacionamento pessoal com Deus, com o universo, com o eu maior, a inteligência superior, como quer que ela chame, seja qual for a sua visão espiritual, ela tem essa conexão e por isso ela se sente fortalecida e amparada na sua decisão. Em geral, essas pessoas não têm muito medo da morte porque elas têm um entendimento do que é que vai acontecer depois, do que é a morte. Cada um tem o seu, né? Mas elas têm essa percepção, esse entendimento e isso fortalece para tomar as suas decisões aqui. Essas pessoas também entendem que elas criaram o seu câncer. O que eu quero dizer com isso? Então a culpa é delas? Não, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade. Elas tiveram responsabilidade no processo de desenvolvimento da doença. Por quê? Porque elas se alimentaram de determinada forma, elas entraram em ambientes tóxicos ou entraram em contato com produtos tóxicos por decisão própria. Eu estou falando de produtos tóxicos do nosso dia a dia, né? Elas entendem que elas trouxeram para a sua vida
elementos que vieram a produzir esse câncer. Então, se elas trouxeram de uma maneira ou de outra, e se elas tiveram o poder de criar a doença, elas têm o poder para reverter isso. Então, elas creem no seu poder de reverter a doença. Isso é muito importante. Outra característica dessas pessoas é que elas não ficam pulando de um protocolo para o outro. Elas escolhem aquele protocolo que faz sentido para elas e neles ficam, né? Uma vez definido o caminho, elas seguem por esse caminho. É possível que elas tragam outros elementos de fora, conforme seus estudos avancem, elas encontrem outras coisas que possam contribuir. Isso sim é legal, mas ficar pulando de uma coisa para outra, de um protocolo para outro, sem dar tempo para que um funcione, é muito prejudicial. Então, as pessoas que venceram o câncer de forma natural têm essa característica também, de não ficar pulando. E elas lidam com a sua ansiedade em relação ao tempo de cura. Super comum as pessoas que vêm buscar um caminho alternativo virem com essa preocupação do tempo, né, que vai levar para a doença reverter. E logo no início elas percebem que o câncer teve o seu tempo para crescer, ele vai exigir o seu tempo para regredir. É natural isso. E uma vez que elas entendem essa característica, elas conseguem lidar melhor com essa ansiedade. E aí, então, quando essas pessoas chegam ao final da jornada, elas ganharam algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha. Que tipo de pessoa nasce após a reversão do câncer? Em geral, essas pessoas têm uma visão de que o câncer foi mais uma bênção do que uma maldição. E eu não estou dizendo aqui que é uma bênção, não estou dizendo que o câncer é bom de maneira nenhuma, mas elas crescem tanto no processo, né? Elas vencem tantos desafios, elas aprendem tanta coisa, elas entram em contato com pessoas e veem tantas situações que ao final da jornada elas são pessoas diferentes. E por isso elas veem que o câncer acabou sendo positivo para o seu crescimento enquanto pessoa. Elas se tornam pessoas empoderadas. Depois de vencer um câncer, contra todas as pessoas, contra todas as probabilidades, elas se sentem empoderadas. E elas passam a não ter mais medo da recidiva. Por quê? Porque elas sabem os mecanismos de desenvolvimento do câncer, elas sabem como evitar. E essas pessoas que conseguem vencer, ao chegar depois, né, da cura, elas não modificam o seu estilo de vida, o estilo de vida que as curou, né? Então elas levam isso para o resto da vida. E elas sabendo que estão fazendo a coisa certa, o medo não vem. Em geral, essas pessoas encontram novos propósitos na vida, novas missões, e não é incomum que elas próprias venham a trabalhar com pacientes com câncer. Muitas se tornam terapeutas, muitas conselheiras, psicólogos, em geral, pessoas vão trabalhar com pacientes terminais, é muito comum. Então, uma pessoa que tenha tido êxito na cura do câncer, trabalhe com outras pessoas que estão precisando de um apoio, às vezes como coach, né? Ensinando o que fazer, contando a sua experiência, ensinando as pessoas a fazerem as mudanças na própria vida. A maioria dessas características podem se aplicar a qualquer pessoa, em qualquer protocolo, em qualquer, seja ele natural ou convencional, tá? Mas quando uma pessoa segue esse caminho, as chances de reversão da doença são muito maiores. São pessoas fortes, né? Então
Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que essas características venham ajudar vocês a tomarem as decisões nos caminhos de vocês, que vocês se sintam fortes, sabendo que vocês não são os únicos e não estão sozinhos, né? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma aula, os 5 passos para prevenção e reversão do câncer de forma natural. Vão lá, assistam a aula. Vou deixar também o link do meu canal no Telegram. Se você não tem Telegram, baixa, vem pro canal, clica ali e vem me acompanhar. E, ó, nesse canal eu passo mensagens diárias, de segunda a sexta-feira, mensagens de força, pesquisas, histórias, depoimentos de cura, enfim, tudo que possa ajudar você nessa luta, nessa jornada rumo à cura e à reversão do câncer, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma coisa. Se você que está me assistindo hoje aqui é uma dessas pessoas que curaram o câncer de forma natural, entre em contato comigo. Eu estou deixando aqui embaixo o meu e-mail, cancersemito@gmail.com. Entre em contato e me conta a sua história. Eu quero saber, e quem sabe você vem dar um depoimento para mim, para ajudar outras pessoas que estão enfrentando a doença nesse momento. É isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.